Oi gente, aqui é a Maia. Esse vídeo, como vocês podem ver no título, vai ser sobre fanfic. Queria falar que eu fiz uma enquete no Twitter, querendo saber se vocês queriam esse vídeo ou não. Porque, como eu falei num vídeo do outro canal, eu acho, foi um vídeo do outro canal, eu fiz uma TCC sobre fanfic. E assim, eu tinha que falar sobre isso, né gente? Quem eu quero enganar? Então gente, eu tô aqui com o TCC porque... pegar uma ajudinha, obviamente. Então, pra vocês que não sabem, eu fiz faculdade de letras e a minha monografia foi sobre fanfic. Na verdade, eu defendi fanfic como algo positivo e que deva ser reconhecido na literatura em geral. Eu descobri muitas coisas estudando sobre isso. Descobri, inclusive, que não tem muitos estudos sobre isso. Vida que segue. Usei muitas coisas assim que eu aprendi na vida e eu arrumava da onde citar. Literalmente, gente, eu sabia alguma coisa e eu tinha que procurar da onde eu podia citar aquilo, porque pra você fazer uma monografia, basicamente você tem que provar tudo que você fala. E muita coisa que eu sabia sobre fanfic foi vivendo a fanfic desde os meus, sei lá, 10 anos. Então, muita coisa eu tinha que, sei lá, vozes da minha cabeça, fonte, né? Então, primeiro deixa eu contextualizar vocês, caso você esteja aqui e não saiba o que é fanfic. Fanfic é ficção de fã, ou seja, são histórias criadas por fãs, muitas vezes para outros fãs. Então, se você usa uma personalidade existente ou um mundo, um universo já existente, um contexto literário existente, você está escrevendo uma fanfic. É isso. Alguma das curiosidades que eu descobri é que o conceito de fanfic existe desde o século 30. Mas então, existe desde o século 30, só que existia como fanzines. É basicamente com magazine, que é tipo... que era fanfic, só que impressa, galera. Acontecia alguma historinha, algum livro, alguma novelinha, não sei, naquela época. E alguém falava, e se terminasse de outro jeito? Ou se acontecesse isso? Aí a pessoa lá escrevia, imprimia e mandava só pros amigos. Porque aquilo não era publicado de fato. Poderia até ser se a pessoa tiver contatos, mas basicamente era escrito para as pessoas próximas. Por exemplo, sei lá, eu vi uma novela, eu achava que tipo, que casal bosta, eu quero fazer aquele outro casal. Eu escrevia a minha versão e mandava para as minhas amigas. Esse era o conceito de fanzine. Inclusive, deixa eu avisar, esse vídeo eu acho que vai ser um pouco técnico falando de fanfic, porque eu acho que eu tinha muita informação. Não sei se vai fazer sentido, mas só pra contextualizar. Então, gente, a gente vai pegar esse conceito de fanzines e a gente vai juntar com um conceito chamado cultura participatória. Sim, a palavra participatória tá certa nesse contexto, porque eu acho que ela não existe, é só pra esse contexto mesmo. Cultura participatória, que basicamente é onde o leitor ele participa ativamente da história. Antigamente, tudo que era escrito era estudado a partir do olhar do autor. Então, se eu escrevo alguma coisa, as pessoas tinham que me estudar a minha vida para entender o meu texto. Hoje em dia a gente sabe que o mesmo texto pode ter várias interpretações, porque cada pessoa lê de acordo com as experiências de vida dela. Uma coisa para cada pessoa por causa disso. Esse também é um conceito importante pra gente entender a cultura participatória. Então, basicamente, o leitor ele passa de ser uma figura passiva para ser uma pessoa ativa, um leitor ativo. Enfim, gente, um exemplo de cultura participatória seria o livro Destrua esse Diário, ou Destrua esse Diário, não lembro exatamente o nome. Destrua esse Diário, tava certo. E também tem um filme do Black Mirror, que é o Bandersnatch, alguma coisa assim, Bandersnatch. Eu anotei aqui como Black Mirror, então assim... Mas é o filme do Black Mirror onde você decide o final da história, onde você decide o rumo da história. Isso é uma cultura participativa, onde o telespectador tem poder ali sobre a história. Então, juntando fanzine com cultura participatória, voltando, né, gente? Então, juntando esses dois conceitos e mais o avanço tecnológico, a primeira fanfic reconhecida na estrutura que a gente conhece hoje em dia foi uma fanfic de Star Trek. Porque os fãs não aceitaram o final da saga, então eles literalmente decidiram continuar ela por conta própria. Esse foi a primeira fanfic que a gente conhece no estilo que a gente conhece hoje em dia. Mas a divulgação e a fama da fanfic, o crescimento, se deve aos nossos amados Harry Potter e Crepúsculo. Graças a essas duas sagas, a fanfic ganhou um crescimento do público muito grande. Que aí originou até fanfics que viraram filmes, que provavelmente todo mundo conhece. 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic de Crepúsculo. Outra fanfic que ficou famosa, After, que virou livro e virou filme depois. E Barraca do Beijo na Netflix também foi originado de fanfic. Inclusive, quando eu vi esse filme, eu, tipo, eu adorei! Aí depois, quando eu vi que era de fanfic, eu fiquei tipo, é tão óbvio que era de fanfic.
aquela história assim, cheira fanfic, gente, pelo amor de Deus. Eu leio fanfic desde que eu aprendi a ler. Não, brincadeira. Desde que eu aprendi a ler por mim mesma. Não pelos livros didáticos da escola. Gente, aquela história cheira fanfic, convenhamos. Pois é, ela foi baseada em fanfic. Esqueci o que eu ia falar, gente, tava tão claro na minha cabeça. Devido ao crescimento da fanfic, a indústria do entretenimento começa a ficar de olho no que os fãs escrevem, na verdade. Então acabou que a opinião dos fãs ficou tão importante e acabou sendo bastante considerada pela indústria do entretenimento em geral, que até tem conhecido fanservice, não sei como você chama, que, por exemplo, até a galera da Marvel usa, como, por exemplo, a cena onde o Capitão América levanta o martelo do Thor. Aquilo foi fanservice. O pessoal escuta os fãs. Então, galera, começa a dar opinião aonde vocês quiserem. Brincadeira, não faz isso não. Então, gente, não sei se vocês conhecem, mas existe esse desenho, anime, não sei como vocês chamam, que é Dragon Ball. Teve uma pessoa que escreveu uma fanfic que era a continuação do Dragon Ball GT, que ficou tão famosa que foi chamada pra continuar escrevendo o mangá, porém seguindo o roteiro do autor, mas com bastante liberdade criativa. E alguns elementos que ele usou na fanfic foram bastante usados e importantes no desenvolvimento da história. Inclusive, gente, se vocês gostarem de anime, meu irmão faz vídeos no YouTube. Vou deixar aqui o link na descrição, caso você se interesse pelo assunto. Enfim, gente, basicamente nesse TCC eu defendi o quão fanfic é importante e eu provei que fanfic é importante, principalmente pro mundo do entretenimento e principalmente ao incentivo à leitura. Tem alguns dados que eles mostram que crianças até de 6 anos leem fanfic, então, assim, é um bom incentivo à leitura. As fanfics têm aquela restrição de idade, então acho que isso não tem um problema. Mas, pessoalmente falando, foi um grande incentivo à leitura. Eu realmente descobri o meu gosto literário através de fanfics, então foi muito importante pra mim. E eu tava muito empolgada, basicamente eu entrei na faculdade de letras muito decidida a fazer o TCC, monografia de fanfic, até minha orientadora e todo mundo da banca entendeu isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Realmente foi um vídeo explicando mais e dando algumas curiosidades que eu descobri ao longo da pesquisa. Mas eu pretendo postar mais 2 vídeos sobre fanfic, pelo menos, que um é de indicação de fanfics. E falando também das entrevistadas que eu entrevistei para fazer a monografia, e um outro para ajudar a escrever, a montar e a divulgar uma fanfic. Eu tive muita experiência disso na vida. Então, se vocês gostam desse assunto, se inscrevam no canal, deem like, divulguem para seus amigos e deem aqui opinião, alguma coisa que vocês não sabiam e descobriram aqui, ou alguma outras coisas que vocês querem saber sobre esse tema ou um outro tema. Não necessariamente, não vou ficar falando de fanfic o tempo inteiro aqui. Mas, enfim, eu tava muito animada pra fazer esse vídeo. Eu queria muito falar sobre fanfic, porque é algo muito pessoal e até emocional meu. Mas, enfim, gente. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. E é isso aí, beijo!